Poucas obras dos anos 80 e 90 conseguem despertar tanta nostalgia quanto o policial de aço Giban, que para muitos, trata-se apenas de mais um tokusatsu da era clássica da TV Manchete, com batalhas épicas, trilha sonora impecável e armaduras metálicas, e heróis lutando contra monstros semanais. Mas ao olharmos com mais profundidade, percebemos que a história de Giban carrega simbolismos e mensagens que ultrapassam a ficção científica comum. Diferente de Robocop, que representa a frieza da tecnologia do futuro, com seus traumas psicológicos e conflitos urbanos, Giban é algo que vai muito mais além, uma manifestação mítica, reconstruída a partir de fragmentos de um conhecimento ancestral. Enquanto Robocop é dominado por corporações e pelo controle do Estado, Giban carrega a essência de um guerreiro renascido por uma força que transcende o tempo, uma tecnologia misteriosa, quase espiritual, que remonta a civilizações perdidas, descritas em lendas antigas, e que aqui nos levam até o antigo e desconhecido reino de Tartária. E se assim como eu, você gosta dessa narrativa fora do convencional, fique comigo até o final. Não irei pedir like, considere fazer isso somente no final do vídeo. Então, para dar início à história de hoje, preciso começar apresentando o continente perdido de Tartária, o Império apagado pós-diluviano. Enquanto Lemúria, Hiperbórea e Atlântida são associadas a civilizações anteriores ao dilúvio, Tartária seria um império que sobreviveu ou emergiu após essa grande catástrofe. Segundo teorias históricas e alternativas, Tartária não apenas herdou os restos de conhecimentos das civilizações anteriores, como desenvolveu uma estrutura própria, unindo espiritualidade e ciência num grau que desafia o entendimento moderno. Muitos mapas antigos fazem referência à Grande Tartária, como um reino extenso que cobria áreas da Ásia e da Eurásia, bem próximo ao Japão, com arquitetura monumental e tecnologias que não se encaixam na narrativa oficial da história. E para você que já acompanha o canal há mais tempo, sabe que defendo que por trás dessas lendas antigas, existe um fundo de verdade, e que pessoalmente acredito que esses vestígios da verdade nos é apresentada pela indústria da cultura pop em forma de ficção. Esse pensamento abre margem para apresentar para vocês esses elos, que aponta que a tecnologia de Giban, embora apresentada como futurista na série, possui traços desse tipo de conhecimento ancestral, avançado, simbólico, quase místico. E não apenas isso. Segundo algumas vertentes esotéricas, a Tartária teria preservado fragmentos genéticos dos antigos Néfilins, os gigantes mencionados nos textos bíblicos e apócrifos. Mas com o passar do tempo e a corrupção do sangue, esses seres teriam perdido sua estatura colossal, tornando-se híbridos menores, amálgamas de várias espécies, semelhantes a sereias, centauros e outros híbridos mencionados em várias mitologias. Giban, então, não representa uma criação do futuro, mas um renascimento espiritual baseado em uma ciência perdida, num império oculto que deixou rastros espalhados pelo mundo, e as referências você verá no decorrer do vídeo. Dentro dessa narrativa tecnológica e espiritual, existe um elo emocional que mantém Giban conectado à humanidade. Mayumi Igarashi é a filha do Dr. Kenzo Igarashi, o homem que utilizou essa tecnologia ancestral para trazer Naoto Tamura, o protagonista, de volta à vida, transformando em Giban. Esse trio forma um simbolismo poderoso. Veja, o Dr. Igarashi representa o homem justo, o guardião do conhecimento sagrado e antigo. Giban é o guerreiro renascido, a fusão entre carne e espírito, corpo e máquina. E Mayumi é a esperança, a inocência, a âncora emocional que preserva a alma do herói. Em meio a um mundo ameaçado por criaturas híbridas e falsos deuses, a pequena Mayumi é o lembrete daquilo que vale a pena proteger, e sua presença humaniza Giban, mantendo sua missão alinhada ao amor, à justiça e à moral, e não apenas ao combate, e esse vínculo é abordado de forma muito intensa em toda a série. A segunda referência à tecnologia de Tartária que a série apresenta são as máquinas de combate de Giban, que para mim, são como relíquias de uma engenharia perdida. Como sabem, Giban conta com auxílio de veículos e equipamentos que, embora apresentados como criações modernas, possuem características muito além da ciência atual. Essas máquinas parecem responder ao comando da mente, adaptar-se ao ambiente e manifestar comportamentos quase vivos, como se fossem extensões simbióticas do próprio herói. Essa ideia se alinha com muitos relatos e teorias sobre a tecnologia de Tartária, onde máquinas que operavam com energia atmosférica ou etérica, dispositivos que integravam mente e matéria, e arquiteturas ressonantes com propriedades espirituais. Não é à toa que as armas e veículos de Giban carregam esse mesmo conceito, não como meras ferramentas, mas como extensões que vão muito além do conceito de inteligência artificial futuristas, apresentada em filmes como Robocop e Exterminador do Futuro. E a referência fica ainda mais poderosa quando analisamos o grande vilão, conhecido como Dr. Jamahri, um cientista demoníaco,
que manipula a biotecnologia. Este é o principal antagonista da série, e seu nome tem forte influência francesa. Algo comum nas obras japonesas da época, que nutriam grande respeito pela cultura e ciência ocidental. Mas indo além da referência estética, esse nome pode carregar um simbolismo espiritual importante. Veja, Jean-Marie pode evocar dualidades. Jean é uma forma transliterada de João, nome associado à revelação e profecia, e Marie se aproxima de Maria, símbolo da pureza. Porém, ao unir os dois em um vilão, cria-se uma distorção dos arquétipos sagrados, algo comum em figuras que se apresentam como deuses, mas na verdade são enganosos. O Dr. Jean-Marie representa o cientista que ousa brincar de criador. Ele tenta reconstituir a vida não com sabedoria, mas com arrogância e hibridização cibernética. Suas criações são seres degenerados, conhecidos como os Baolon, que mais uma vez, manifestam os traços das linhagens Néfilins corrompidas, presente em quase todos os tokusatsus. Os Baolon não são apenas monstros, eles são manifestações simbólicas de uma engenharia genética pervertida, que diferente dos antigos Néfilins gigantes, os Baolon são versões adaptadas ao novo mundo, criaturas que misturam genética animal, humana e espiritual, tal como os relatos mitológicos de bestas com múltiplas naturezas, que, como já citei, estão presentes nas lendas dos povos antigos, inclusive nos relatos sobre Tartária. Em vários locais do planeta, foram descobertos crânios anômalos, crânios alongados como os dos faraós, ossadas com protuberâncias que lembram chifres, deformações que não podem ser explicadas apenas como rituais culturais. Esses vestígios sugerem que os mitos sobre híbridos não são apenas lendas, mas podem estar ligados a uma linhagem real que sobreviveu ao tempo, à margem da história oficial. Os Baolon, portanto, representam essa continuação sombria da genética caída, agora transformada em arma, utilizada por uma falsa deidade, a Rainha Cosmo, e por um cientista corrompido que tenta recriar o mundo à sua imagem. Não irei dar mais detalhes sobre a engenharia genética, pois deixei isso muito claro nos vídeos dos Flashman e do Kamen Rider Black. Porém, se quiser entender melhor essa descendência híbrida que surgiu após o dilúvio, recomendo que assista o último vídeo do canal que analisei o anime Demon Slayer. Nele comenta essa descendência com mais detalhes. Se ainda não assistiu, sugiro que assista, o link vai estar na descrição. E as referências não param por aí. Na mitologia da série do Policial de Aço, uma figura mística conhecida como Rainha Cosmo ocupa o papel simbólico, que lembra claramente uma divindade cósmica pervertida, uma espécie de mãe dos Baolon, que rege as ações do Dr. Jean-Marie e legitima sua criação de monstros híbridos. Ela não aparece desde o início, mas sua influência é sentida em cada manipulação genética, cada monstro criado e cada experimento oculto. Muitas releituras alternativas associam Tartária a uma civilização avançada em tecnologia espiritual que venerava uma entidade feminina, uma espécie de deusa do éter ou mãe do universo. Essa figura seria uma representação da energia primordial feminina que dava equilíbrio ao mundo, associada ao céu, às estrelas e à sabedoria antiga, e às vezes, é relacionada ao arquétipo de Sofia, o lado feminino de Deus, ou até versões reinterpretadas de Ishtar, Inanna ou Astarte. Se interpretarmos a Rainha Cosmo sob um olhar espiritual e simbólico, podemos associá-la à figura de Astarote ou Astarte, antigas deusas do Oriente Médio, muitas vezes ligadas a cultos lunares, fertilidade, astrologia e manipulação espiritual. Na tradição cristã e ocultista, Astarote é frequentemente descrita como uma entidade ligada à sedução, ao conhecimento corrompido e à ilusão de poder. Assim como Astarte, a Rainha Cosmo se apresenta como mãe de uma nova era, mas essa maternidade é destrutiva. Seus filhos são deformados, seu reino é feito de sombras, e suas intenções são disfarçadas de progresso. Essa entidade representa o arquétipo do falso Deus, que domina através do engano e do fascínio tecnológico. Ela é a personificação do orgulho dos antigos impérios que, segundo relatos bíblicos e místicos, buscaram usurpar a posição do Criador, da mesma forma que os Néfilins tentaram dominar a Terra nos dias de Noé. Sabemos que Giban não é apenas um herói cibernético, ele é um homem que morreu e voltou à vida através de uma energia superior, canalizada por uma tecnologia que não parece humana, uma fusão de ciência, alma e espírito. Essa ressurreição remete à ideia de que existem dimensões acima da matéria, onde forças divinas ou sagradas podem agir quando o tempo certo chega. A série não explica diretamente de onde vem o poder de reviver Naonto Tamura como Giban, mas o contexto me permite imaginar essa alusão. Seria uma tecnologia extradimensional, preservada de reinos antigos, ou como interpretei aqui, do reino de Tartária. Possivelmente os criadores da série, mesmo sem perceber, nos revelaram em sua narrativa um tipo de código da vida ancestral que apenas alguns, como o Dr. Igarashi, conseguiram compreender e ativar.
No entanto, uma coisa é certa: a ideia de voltar à vida para cumprir uma missão heróica carrega eco de diversas narrativas espirituais, e o Policial de Aço se torna mais uma que apontam para esses textos antigos. Diversos episódios de Giban reforçam esse olhar simbólico e espiritual. Aqui estão alguns pontos que merecem destaque no vídeo. Primeiro, o episódio que mostra um dos monstros dos tokusatsus que eu mais tinha medo quando era pequeno, o episódio 24, intitulado Bem-vindos ao Mundo Espiritual. Neste capítulo, somos levados para uma dimensão sombria, que revela claramente as almas sofrendo no inferno. O clima é realmente pesado e tudo ao redor exala a presença da morte. O próprio vilão menciona que a vontade de morrer o acompanha, deixando evidente que é uma força espiritual maligna agindo por trás dos eventos. O monstro apresentado neste episódio é grotesco e tem características que o aproximam mais de um demônio do que de uma criatura comum. Isso reforça a ideia de que os inimigos da série representam, simbolicamente, os demônios Néfilins, o que corrobora mais uma vez com tudo que tenho mostrado, que as séries de animes e tokusatsus muitas vezes refletem, de forma simbólica, guerras espirituais profundas, descritas nas escrituras, e isso fica ainda mais claro no episódio 27, intitulado A Transformação dos Filhos em Satanás. Esse episódio aponta para uma mensagem clara, que em todas as lendas e histórias, os maiores alvos dessas criaturas demoníacas são as crianças. Outro episódio incrível com peso altamente simbólico é o episódio 35, A Ressurreição de Giban. Nesse capítulo incrível, a linda conexão entre Mayumi e Giban consegue vencer até mesmo a morte. Ressoando entre frequências musicais, Giban retorna à vida após ter sido morto brutalmente pela vilã Madogarbo. Essa cena traz à tona uma super energia de outra dimensão, que para mim, o visual ali representado, claramente reflete uma tecnologia dos tempos adâmicos. Esse episódio já define a série como uma jornada espiritual antiga onde mais uma vez, nos é apresentado na saga do herói, a morte, o retorno e a missão de justiça, elementos messiânicos, que creio que você conhece muito bem. E para finalizar com chave de ouro a análise de hoje, não posso esquecer de mencionar o símbolo do Giban, a estrela de 5 pontas. Como sabem, o símbolo no peito de Giban é uma estrela de 5 pontas, parecida com a dos xerifes, e também das forças de segurança, porém aqui, essa pode ir além da função policial. O pentagrama é um símbolo antigo ligado ao equilíbrio dos 5 elementos e ao domínio do espírito sobre a matéria, e nas teorias sobre Tartária, esse símbolo aparece em mapas, construções e sistemas de energia, sugerindo uma civilização avançada que unia tecnologia e espiritualidade, a biotecnologia apresentada na série. Assim como o corpo cibernético de Giban, pode ser interpretada como um vestígio desse conhecimento perdido, e o símbolo da estrela, nesse contexto, pode ser uma mensagem subliminar, apontando que Giban não representa apenas a lei, mas também carrega um legado oculto e ancestral ligado à Tartária. Nos episódios finais, a verdade sobre os Bailon, o Dr. Jamahri e a Rainha Cosmo é revelada. Ambos representam a própria degradação genética pura, em outras palavras, a energia negativa do universo, e o tom se torna mais sombrio e espiritual, como se Giban e seus amigos não estivessem enfrentando apenas um inimigo físico, mas um império antigo das trevas que ultrapassa a lógica humana. Por fim, Giban é mais uma narrativa que se conecta com antigas tradições espirituais, com lendas esquecidas, e com a eterna batalha entre o bem e o mal. E assim, ao assistirmos Giban, podemos enxergar mais do que apenas ação e nostalgia. Podemos vislumbrar uma mensagem espiritual, ancestral, recontada de forma adaptada à linguagem dos anos 80. Cláusula 9 da Lei Bailon. O policial de aço Giban tem o direito de executar os criminosos que destroem a paz da humanidade. Se tudo isso faz sentido ou não, fica a critério de vocês. Escreva nos comentários sua opinião. Ficarei feliz em conhecer suas teorias. Entretanto, pelo menos para mim, a cultura pop aponta para histórias antigas refletindo diretamente a base da história mais importante da humanidade, a Bíblia. Em suma, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo com profundidade e respeito ao que essas obras representam. Para mim, Giban foi mais do que um herói japonês dos anos 80, ele foi um símbolo transcendental de justiça, coragem e sacrifício. Mesmo com o tempo passando, seus valores continuam vivos e refletindo nos nossos corações, como uma lembrança de que a verdadeira batalha é, muitas vezes, espiritual. No próximo vídeo, vamos mergulhar no universo de Shurato, explorando seus temas espirituais, mitológicos e simbólicos. E logo depois, será a vez de Yu Yu Hakusho, uma das obras mais intensas quando se trata de dimensões espirituais e a luta entre luz e trevas.
Antes de encerrar, quero deixar uma mensagem importante, então peço que assistam até o final do vídeo. Nos vemos lá. Você que chegou até aqui e sente que tem algo a mais. Que por trás dos heróis, da cultura pop e dos símbolos, existe um chamado espiritual. Por isso, eu te convido a fazer parte do meu grupo fechado no WhatsApp. Lá, durante um ano inteiro, vou te ensinar como criar imagens impactantes, músicas emocionais, indicar livros raros, sites confiáveis e ferramentas poderosas que transformam arte em mensagem. Também vou divulgar e sortear camisetas e quadros com artes exclusivas minhas, inspiradas nos personagens que marcaram nossa alma. E o mais importante, você terá meu contato pessoal, vamos trocar ideias, mandar áudios de verdade, ir juntos, orar se for preciso. Porque mais do que seguidores, quero construir amizades sinceras, e em breve, estarei lançando um super e-book, com reflexões tão profundas que eu não posso nem falar abertamente aqui. Se isso tocou o seu coração, entre agora mesmo no grupo, o link está no primeiro comentário fixado. Lá você encontrará todas as instruções para garantir sua vaga na mentoria anual. Que a justiça, a arte e a verdade nos guiem sempre. Eu sou o Jeff, e essa jornada está apenas começando.